2. Graças a Deus, queridos. Aleluia. Meu nome é Ibis Cardoso. E Ibis, para quem não conhece, eu uso mais Ibis Cardoso, né? Mas é Ibis Salomão Moreira Cardoso, né? Que nome. Aleluia. E estou muito feliz de estar aqui essa noite, né? Eu acho que estar aqui essa noite aqui em cima é a prova de que Deus é bom, que Deus ele cuida de nós e que Deus porque assim, a gente viveu 2 anos aí, né? Nossos colegas ali falaram 24 matérias. Eu nem tinha contabilizado assim o número de matérias. A gente tinha parado para pensar no número de matérias. Mas glória a Deus porque nós estamos finalizando, amém? Aleluia. O tema que eu vou trazer hoje à noite aqui é sobre... Eu ia trazer, como o Everson comentou também, eu ia trazer outras coisas, né? Referente inclusive às matérias. Mas Deus ele tem comunicado ao meu coração algumas coisas e eu queria dividir com vocês, amém? O tema vai ser o zelo pela presença. Ou eu poderia colocar ampliando a nossa consciência pela presença. Enfim, eu vou ler lá, vou começar aqui com os Salmos 132, Salmos de Davi, né? Que fala do versículo 1 ao 5. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sonos aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Aleluia. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo, que o Senhor abra os nossos corações, nossos ouvidos, para que nós possamos, Pai, entender um pouco mais da Tua Palavra. Ajuda-nos a ser conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, a gente sabe que nós vivemos um tempo onde muita coisa vem acontecendo, né? A gente percebe que Deus ele vem, é como se Ele estivesse sacudindo de verdade a igreja, para que nós possamos perceber e entender que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, amém? E as coisas elas estão acontecendo de forma tão diversificada, né? A palavra do Senhor fala também sobre que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. A palavra também fala que nos últimos dias o conhecimento, a sabedoria da palavra ia de ser derramada. E eu queria também, assim como os meus colegas, abrir um parênteses aqui para falar sobre essa escola que foi e é bênção na vida de quem entra aqui. E o reino, ele tem sido, nossas vidas, elas foram encharcadas pela palavra de Deus. Nós somos fundamentados ainda mais na palavra de Deus, né? E nós vivemos um tempo onde tanta coisa acontece, inclusive a própria palavra fala sobre a dualidade dos últimos dias, né? Sobre as 10 virgens, sobre as loucas, sobre as sábias. Existem pessoas dentro da igreja, existem esses 2 tipos de povos, e nós precisamos entender que mesmo concluindo o rema, saímos por essa porta aí, voltando para as nossas vidas, e a nossa vida é muito ativa, né? Nós temos muitos afazeres, e nós corremos um risco de entrar numa inconsciência ou ser levado, de repente, por tantos afazeres, como Marta, e por tantas distrações, amém? E aí eu começo a pensar, começo a lembrar e começo a entender que desde de Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que a vontade de Deus foi e sempre vai ser se relacionar com o homem, sempre vai ser estabelecer relacionamento com Ele. A vontade de Deus sempre foi essa. Ele criou o homem. Nós temos Gênesis, que fala sobre o jardim, né? Gênesis 3:8, que diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja,
Desde o início, Gênesis, Deus ele sempre quis se relacionar com o homem. Ele vinha na viração do dia, ele estabelecia relacionamento com o homem naquele jardim. Ele estava ali em constante relacionamento com ele. E se você pegar e fazer uma linha do tempo com relação a toda a história, você vai poder ver que depois do jardim, um pouco mais lá na frente, Deus estabelece no meio do seu povo, os irmãos aqui até falaram, o tabernáculo. O tabernáculo de Moisés ele é estabelecido. E uma das curiosidades que nós temos sobre o tabernáculo de Moisés é que ele era central, né? Os israelitas, eles viviam, eles tinham filhos, eles faziam as coisas das suas vidas, mas a presença de Deus era a coisa central no tabernáculo, no povo de Israel, certo? E aí nós podemos ver outras passagens. Nós vamos vendo que no Monte Sinai, Deus ele querendo se manifestar, ou seja, em todo tempo, na história, se existe na linha do tempo que nós temos entre Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver que o Senhor sempre quis habitar, sempre quis estar presente, sempre quis manifestar a sua presença. E aí nós chegamos num ponto da história que todos nós sabemos que vou até ler aqui, o versículo é Isaías 9:6, né? Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí desce o homem, Deus ele se desfaz da sua glória e desce e vem habitar conosco. Ele passa a andar conosco, ele passa a falar, a comunicar como homem nesse mundo, e as coisas começam a acontecer a partir disso. Ele ensina, ele cura, ele estabelece várias coisas aqui. E eu imagino os discípulos naquela época andando com o próprio Deus aqui nesse mundo. E meus queridos, a palavra do Senhor ela continua, ela vai nos mostrar muitas outras coisas, mas o plano perfeito de Deus, que era Jesus, ele veio e estabeleceu esse plano. Ele morreu por mim e por você, de braços abertos naquela cruz. Ela canta. E ele, por mim, por você, naquela cruz, ele dá o último suspiro. Enquanto isso acontece no outro lado da cidade, um véu é rompido de alto a baixo. E a palavra fala que tudo é estabelecido desde o Éden por causa de Jesus Cristo. Nós entendemos, nós estudamos aqui no decorrer das matérias que por Jesus Cristo nós fomos justificados. Por Jesus Cristo nós hoje temos autoridade para pisar, para fazer, para declarar mediante a cura. Nós temos legalidade porque Jesus Cristo nos conquistou para as nossas vidas. Nós temos autoridade sobre a doença, porque Ele pisou, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E meus queridos, nós começamos a meditar ainda mais na palavra. Nós começamos a entender que o acesso ele foi novamente restabelecido, né? Ali o véu foi rasgado e a presença de novo. Nós, a partir daquele momento, a partir do feito, a partir do plano perfeito, nós voltamos a ter acesso direto à presença de Deus. E aí nós conhecemos a história. Jesus vive, Jesus opera, Ele morre, Ele ressuscita e sobe aos céus. E aí a palavra fala que Ele sobe aos céus, mas Ele nos envia quem? Ele nos envia o Consolador, o Espírito Santo. Ele passa a habitar nesse mundo, né? E nós temos lá em Atos 2, Atos 2, a descida do Espírito Santo. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele lugar, e de repente veio do céu um som, como de uma nuvem impetuosa, e encheu toda a casa, e os que estavam assentados, e foram visitados por eles, e foram vistos por eles, em línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Meus queridos, eu começo a pensar na chegada do Espírito Santo. Nós conhecemos também a história, nós fomos enxertados muito esses meses, esses 2 anos por ensinamento da palavra e as características do Espírito Santo. E uma das histórias que eu mais lembro
Acho que a maioria dos professores traziam aqui para nós, e a gente, eu pelo menos, eu ficava impactado. E aí ele fazia, ele lançava para a nossa imaginação, né? Imagine você chegar no céu depois do arrebatamento, depois que você for arrebatado, e aí você encontra lá os patriarcas, você encontra lá os pais da fé, você encontra Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, você encontra os grandes heróis, e aí você chega para Moisés, e aí como é que foi abrir o mar, irmão? E aí como é que foi matar um leão, como é que foi derrubar o gigante, como é que foi fazer grandes sinais que nós lemos, e aí ele olhar para você, olhar para mim, e aí ele abrir os braços, os olhos, e me fala você como é que foi ter andado, caminhado nesse mundo, nessa terra, com a presença ou com o próprio Deus dentro de você. Aleluia. Deus, ele desde do jardim do Éden, ele sempre quis estabelecer relacionamento, sempre quis estar presente, sempre quis manifestar a sua presença em nosso meio. A palavra fala, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Aqui tem mais de 2, 3, 4. A presença do Senhor é sentida, todas as aulas desse lugar. Nós sentimos a presença do Espírito Santo todo o tempo. Nós somos morada e casa do Espírito Santo. Amém, queridos? E aí eu volto no texto inicial e eu começo a pensar em Davi. Davi, ele foi um homem que entendeu, ele foi um homem que entendeu e descobriu o valor que tinha a presença de Deus, né? E aí quando ele vai buscar a arca, quando ele traz a arca, ele bota a arca numa tenda do lado do palácio ali. Muitos salmos que você conhece, eu conheço, eles foram provavelmente pelos relatos históricos, a gente entende que foi exatamente nessa época onde a arca da aliança estava na tenda de Davi, foram concebidos. Salmos como uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar e habitar todos os dias na sua casa. O pardal encontrou casa, a lourinha, ninho para si, eu encontrei os seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Ou seja, vários textos, várias descrições e formas de nós entendermos hoje de como ele viu e vislumbrou-se com a presença de Deus e que ele não tinha como não fazer alguma coisa em prol daquela presença. E aí Davi ele traz a presença de Deus para perto dele, e aí esse salmo, ele mesmo assim, mesmo naquele período onde os sacerdotes tinham turnos de 24 horas ali adorando e estando na presença de Deus, mesmo assim no seu palácio ele fala: eu não darei descanso às minhas pálpebras. Eu aqui morando num palácio, num trono, enquanto a arca do Senhor, a presença de Deus está numa simples tenda. E aí começa todo o processo da construção do templo. Mas, meus queridos, eu queria trazer exatamente essa importância para vocês hoje. Nós carregamos a presença do Espírito Santo, amém? Nós carregamos algo que é muito forte, nós carregamos algo que é poderoso demais. Nós somos ensinados muito sobre isso. Que vocês possam valorizar essa presença, que vocês zelem por essa presença, que vocês entendam que nós estamos vivendo os últimos dias e nós não precisamos ser encontrados como as virgens loucas, que nós possamos remir o nosso tempo, que nós possamos lutar contra as distrações das nossas vidas. Eu sou um cara que vai e vem, eu estou muito no celular, vai e vem, eu estou fazendo coisas e coisas, eu sou muito ativo. E muitas das vezes isso me rouba o tempo que eu posso passar e despender na presença de Deus. Amém, queridos? Que você possa ampliar ainda mais a sua consciência com relação à presença e valorizar todos os dias da sua vida essa presença que você carrega. Amém? Glória a Deus.